Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia 22 de fevereiro, quando a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro, lembrando-nos da autoridade que foi dada ao apóstolo Pedro por Jesus, autoridade esta que se estende na Igreja, na pessoa dos papas, que são a cabeça visível de Cristo no mundo. Queremos então, de um modo especial, contar com a intercessão do apóstolo São Pedro sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 22 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, quando a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro, a Igreja nos traz na sua liturgia o Santo Evangelho. O trecho da Palavra de Deus que nos é dado no dia de hoje está em Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 19. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a igreja no mundo inteiro no dia de hoje celebra a festa da Cátedra de São Pedro, ou seja, da cadeira de Pedro. E o que isso significa para nós? Significa que nós celebramos a autoridade que Cristo deu ao apóstolo Pedro para que governasse a comunidade que nascia e que fosse, de modo que fosse símbolo da unidade e do amor na igreja. Celebrar a Cátedra de Pedro significa lembrar que Cristo colocou como pontífice, ou seja, aquele que liga o céu à terra, a terra ao céu, colocou aqui na terra um homem para ser sinal visível da sua presença na igreja, entre os povos. É isso que acontece quando nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Claro, entrega a ele e aos outros discípulos também. Mas aos outros discípulos, aos outros apóstolos é entregada a chave por causa de Pedro, que é a cabeça visível de Cristo aqui na terra. Consequentemente, todos os seus sucessores, nesses 2000 anos, têm o mesmo ministério, do mesmo cuidado de manter a unidade da igreja, de apontar para Cristo e levar a igreja cada vez mais direcionada para a meta, para o alvo, que é o céu, a eternidade. Neste evangelho que nós ouvimos, Jesus chama Pedro de pedra. Que pedra é essa? É a pedra que é colocada na rocha. A rocha é Cristo. Jesus é a rocha inabalável. Cristo é a rocha inabalável. E sobre esta rocha, Pedro é colocado como um primeiro tijolo, como uma primeira pedra, para que junto desta pedra, que é Pedro, todas as outras pedras vivas da igreja, que somos nós batizados e batizadas, sejamos alinhados para formar esse edifício espiritual que é a igreja. Por isso a importância de Pedro, por isso a importância de lembrarmos hoje, celebrando a sua cadeira, ou seja, o símbolo da sua autoridade. Por isso a importância também de pensarmos no Papa atual, Santo Padre, o Papa Francisco, legítimo sucessor do apóstolo Pedro e que exerce hoje o ministério de Pedro no mundo. Da sua cadeira, nos chamando à unidade. Da sua cadeira, nos chamando à comunhão. Da sua cadeira, da sua autoridade, nos levando a Cristo. Que Jesus nos ajude, então, a compreendermos sempre mais essa palavra, a amarmos sempre mais a igreja, a buscarmos cada vez mais a unidade entre nós e com os outros, a sermos realmente conscientes da autoridade de Pedro e da missão dos papas na vida da igreja. Que Nossa Senhora e São Pedro Apóstolo rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa